Olá, meninos. Bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Se Deus quiser, não é isso? Meninos, eu vou continuar com vocês com as aulas de ciência, certinho? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre ligações químicas. Vamos falar dos três tipos básicos de ligações químicas, correto? E para começar, é bom lembrar que para entender as ligações químicas, a gente precisa conhecer a distribuição eletrônica. Foi trabalhado com vocês distribuição eletrônica. Precisa conhecer a estrutura da tabela periódica. Já foi explicada para vocês a estrutura da tabela periódica, mas vamos fazer aqui uma retrospectiva rapidinho aqui. É isso? Então, essa aqui é a tabela periódica. Essa parte de lilás aqui são os elementos que é conhecido como os metais, certo? Essa parte de amarela são os não metais e essa parte de azul é chamada de gases nobres. Os gases nobres a gente já viu também, né, que são os gases que não fazem, praticamente não fazem ligação com ninguém, eles são inertes na natureza, certo? Não combinam com outros elementos porque eles não têm necessidade, já estão prontos. Correto? Então, eles participam do chamado regra do octeto. Por que regra do octeto? Porque todos eles têm 8 elétrons na sua última camada. A exceção é o gás hélio, que tem 2. Ele também estabiliza com 2. Correto? Então, de azul, gases nobres. De amarelo aqui, ó, amarelo claro aqui, então nós temos aqui os não metais, certo? Esses não metais aqui, quando eles se juntam, eles vão formar as chamadas ligações covalente, correto? A ligação covalente se dá entre não metal e não metal hidrogênio ou hidrogênio e hidrogênio. E de lilás, nós temos os metais, quando eles se juntam, formam as chamadas ligas metálicas, e quando tem uma variação, ou seja, um metal e um não metal, temos o chamado ligação covalente, correto? Então, é bom lembrar das cargas de cada um aqui, ó. Lembrando vocês que o grupo 1A tem cargas positivas mais 1. Grupo 2 tem cargas positivas mais 2. O grupo 13 aqui, vamos pular ó, do 2 para o 13 aqui. Ó. O grupo 13, que é conhecido também como 3A, tem cargas positivas mais 3, correto? O grupo 14 aqui, ou 4, eles variam, pode ser mais ou menos 4. No grupo 5, certo? Ou 15, as cargas são negativas. Ó. A carga do grupo desses grupos 5 aqui são chamados de menos 3, correto? No 16 ou 6, as cargas aqui são negativas, menos 2. E no 17 ou 7, as cargas são negativas e menos 1. E o grupo 8 ou 18 aqui, como eu falei, são gases nobres, não participam de ligações, certo? Porque já estão prontos, são inertes. Correto? Então, mais uma vez, ó, você vai olhar para você achar a carga, se você não querer fazer a distribuição eletrônica, você pegando na tabela aqui, você vai encontrar todos os elementos desse grupo aqui, ó, em exceção o hidrogênio, que tem a característica do grupo 7A aqui, ó, mas ele está nessa posição para facilitar o estudo da tabela periódica. Então, ele é uma exceção. Ele também estabiliza com mais um elétron, né? Ou seja, 2 elétrons ele fica estável. Então, ele é uma exceção. Correto? Então, todo mundo aqui, ó, grupo 1, carga mais 1, grupo 2, carga mais 2, 3, carga mais 3, 4, carga mais 4 ou menos 4, se for o caso do carbono e do silício. Grupo 5 ou 15 aqui, ó, certo? Menos 3, 6, menos 2, 7, menos 1. Correto? Então, vamos falar aqui de uma por uma das ligações químicas. A primeira ligação química que a gente vai estudar aqui é a ligação iônica, correto? A ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, não é isso? É um tipo de ligação química que ocorre quando um átomo de um metal cede definitivamente um ou mais elétrons para o átomo de um não metal ou hidrogênio. Como eu falei para vocês, metal e não metal, ou metais e hidrogênio, quando se juntam, forma a chamada ligação iônica. Correto? A ligação iônica ela tem um chamado, ela forma os íons. O que são íons? Certo? Íons são cargas elétricas. Os íons podem ser positivo ou negativo.
Na verdade, então, ó, mais uma vez, os íons podem ser positivo ou negativo. Se o íon possui cargas positivas, ele é chamado de. Vamos lá? Lembra, quem lembra aí, ó, então, mais uma vez, as cargas são chamadas de cargas positivas ou cargas negativas. No caso dos ânions e os cátions, ó, cátion são cargas elétricas positivas e ânions são cargas elétricas negativas. Só lembrando vocês que quando um átomo ele possui a carga elétrica representada por um sinal mais em cima, certo? Ó, ele possui, no caso, ele é um átomo que ele está eletricamente, correto? Ó, positivo. Então, ele tende a perder elétron, correto? Então, nas ligações iônicas, um exemplo aqui, por exemplo, o elemento K, que é o potássio, correto? Se ele possui um sinal de mais em cima, vamos lá, um sinal de mais, significa dizer, certo? Que ele é um elemento que possui um cátion, correto? Então, o número atômico do potássio é 19, correto? Então, ó, sendo o número atômico 19, o potássio, claro, ele tem cargas positivas. O potássio não vai ter carga negativa mesmo. Então, ele é um cátion. Por que um cátion? Ele possui cargas positivas. Ele tende a perder essa carga aqui, ó. Então, o elemento que possui cargas e o que tem cargas positivas, ele tende a perder elétron, correto? Se ele for juntar com, por exemplo, com o cloro, que é o Cl, correto? Vamos mudando aqui, Cl. Então, o cloro que tem cargas elétricas negativas, observa aqui, o cloro tem cargas elétricas negativas. Então, a tendência do cloro é que ele ganhe elétron. Uma ligação entre o cloro e o potássio vai doar um elétron para o cloro, correto? O cloro que tem 7 elétrons na última camada e precisa ficar com 8, eles vão formar uma ligação aqui que é chamada de cloreto de potássio e é uma ligação, certo? Uma ligação iônica. Por que eu sei que é uma ligação iônica? Elementos que possuem cargas positivas são metais. Um elemento que possui cargas negativas, que são não metais, ó, positivo com negativo dá ligação iônica. Correto? Voltando aqui para as ligações iônicas. Então, mais uma vez, ó, o que são íons? Íons são cargas elétricas. Como é que os íons se dividem em cátion e ânion? Qual a finalidade da ligação iônica? A finalidade da ligação iônica é justamente para que um átomo que possui cargas positivas cede elétron para um átomo que possui cargas negativas, com a finalidade de formar uma ligação iônica, correto? Falando um pouco aqui de regra do octeto, nós temos aqui o elemento neônio, correto? Ne neônio, de número atômico 10. Observa a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, certo? Ó, 10 elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Se eu somo os elétrons do último período, 2 mais 6 é igual a 8. É um gás nobre. O elemento que termina com 8 elétrons no último período vai ser gás nobre, correto? Observa aqui, ó. Esse terceiro período aqui tem elétron? Não, não tem elétron aqui não, correto? Então, um exemplo clássico aqui de ligação iônica, correto? Uma ligação iônica bem conhecida é o cloreto de sódio, certo? O famoso sal de cozinha. Observe aqui, o sódio, que tem número atômico 11. Onde é que o sódio está situado na tabela periódica? Se você for analisar bonitinho aqui, ó, o sódio está situado na tabela periódica, aqui, ó, ou seja, número atômico 11, vamos lá, ó, no grupo, é isso? É o grupo 1A, ou família 1A, então ele tem cargas positivas mais 1. O cloro, no grupo 17 ou 7, tem cargas negativas, menos 1. Então, continuando aqui, é isso, ó, no assunto, eu pego o sódio, que tem número atômico 11. Pode observar aqui, ó, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada aqui, ó, ele tem 8 elétrons. E na terceira camada, ele tem 1 elétron. Ou seja, está sobrando esse elétron aqui, ele precisa doar esse elétron para que ele fique com estrutura de gás nobre. Ele doando esse elétron aqui, ó, vai ficar com 10, mas por enquanto ele tem 11. Ele vai juntar com quem? Com o cloro. Cloro lá, ó, tem número atômico 17. 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 7 na terceira camada. Então, ele precisa ficar com 8 elétrons na terceira camada. Qual que é mais fácil? É o cloro pegar um elétron emprestado do sódio
certo? Ele ficar com... Gente, só lembrando vocês aqui que esses vídeos são gravados de 5 em 5 minutos, então tem que fazer a montagem para que vire um vídeo só. Então vai ter cortes, correto? Então, voltando novamente aqui, ó, o sódio que tem 11 elétrons, tem um elétron na última camada, certo? Então, qual que é mais fácil, voltando aqui? É o sódio perder esse um elétron da última camada e ficar com 8 na... Certo? Ele perde esse elétron e volta a ter 8 elétrons na última camada. Qual que é mais fácil? Ele perder um ou o cloro que tem 7 perder 7? Claro que é mais fácil o cloro que tem 7 receber um para formar 8, que é a intenção. É isso? E o sódio perder esse elétron aqui, ou seja, ó, o sódio vai doar um elétron para o cloro e o cloro vai receber um elétron do sódio. O que vai acontecer nesse caso aí? Ó? Vai acontecer a chamada ligação covalente. Então, essa ligação se dá por quando um átomo precisa doar e o outro precisa receber elétron. Correto? Nós temos exemplo aqui ó, de um retículo, retículo cristalino, não é isso? Ou seja, o cristal de sódio. Observa aqui, ó, o sal de cozinha é formado por cristais, por isso que a gente estuda bastante o cloreto de sódio. É um átomo que, esses dois átomos, eles sempre estão presentes nas ligações iônicas, correto? Então, ó, olha mais uma vez bonitinho aqui, ó, o sódio que tem cargas positivas, ele tende a perder um elétron, então ele tem cargas positivas, ele é um cátion, certo? O cloro que tem carga negativa, ele tende a receber um elétron, ele é um ânion. Correto? Continuando aqui, para ela ficar mais dinâmica, nós vamos falar de ligação agora, ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente se dá por compartilhamento de elétrons. Ou seja, ninguém vai perder nada aqui, não. Então, os dois vão ganhar. Vão compartilhar, fazer uso de um mesmo elétron ao mesmo tempo. Correto? Você pode perguntar como compartilhar. Você tem dados móveis no seu celular? Você costuma compartilhar a sua internet com seus amigos? Correto? Então, isso é um compartilhamento de dados, não é isso? Nesse caso aqui, a ligação covalente, ela também é um compartilhamento de elétrons. Então, como é que se dá as ligações covalentes? Se dá quando, certo? Átomos querem, ou seja, precisam receber elétrons. Nesse caso aqui, são entre eles mesmos, ou seja, entre não metal e não metal e hidrogênio e hidrogênio. Tanto faz uma dessas opções aí. Certinho? Então, os exemplos aqui, ó, o átomo de hidrogênio, nas ligações covalentes, certo? Ele só tem um elétron na última camada, correto? Para formar uma ligação aqui com o cloro, observe aqui o que acontece. Mais uma vez, o hidrogênio tem um elétron na última camada. Ele não pode perder esse elétron, senão ele fica sem nenhum, ele deixa de existir. Pobrezinho, né? E o cloro tem 7. O que vai acontecer? Eles vão fazer uso desse elétron ao mesmo tempo. O hidrogênio estabiliza com 2. Então, ele precisa de mais um do cloro aqui. E o cloro também precisa desse elétron dele. Então, os dois vão juntar e formar uma ligação que é chamada de ligação covalente. Certo? Se dá por compartilhamento de elétron. Um do elétron para o outro. Novamente o exemplo aqui. Ó. O que aconteceu? Um elétron do cloro e um elétron do hidrogênio estão sendo compartilhados aqui. Dessa maneira, essa camada aqui do hidrogênio, ele tem 2 elétrons, é o que ele precisa, ele não pode ter mais. E o cloro que tem que ter 8? Se você for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também está com 8. Como ele ficou com 8? Porque ele está compartilhando o elétron com esse hidrogênio. Correto? Então, esse é um exemplo de ligação covalente. Quem são os átomos que participam dessas ligações? Mais uma vez, são não metais e não metais e hidrogênio e hidrogênio. O gás hidrogênio, por exemplo, é um exemplo de ligação covalente, certo? A molécula de água é exemplo de uma ligação covalente. Então, como é que eu sei? Observe a tabela periódica ou então faça a distribuição eletrônica. Se você encontrar átomo com cargas negativas, com mais átomo de cargas negativas, certamente vai ser uma ligação covalente. Se você encontrar átomo só com cargas positivas, certamente será metálica. Mas se você encontrar átomos com cargas positivas e cargas negativas, certamente será uma ligação
iônica. Então, continuando aqui com as ligações iônicas, ligações covalentes. Nós temos mais exemplos aqui de ligações covalentes, certo? Entre o elemento cloro. E voltando aqui, falar um pouquinho sobre ligações covalentes. As ligações covalentes, ela pode ser de três maneiras. Como são essas maneiras? De quais maneiras são? Ó, ligações covalentes simples, dupla ou ligação covalente tripla, correto? O que é uma ligação covalente simples? Você vai observar quantas ligações eles têm junto, correto? Ó, o exemplo aqui, ó. Esse elemento aqui é o gás hidrogênio. Que ligação é essa aqui? A ligação simples, possui apenas uma ligação covalente. Entre o gás cloro, também uma ligação simples. A estrutura plana dela aqui, ó, possui apenas uma ligação simples, correto? Se eu observo aqui, entre o gás nitrogênio, ó, observe que é uma ligação tripla, correto? Ó, por que eu sei que é tripla? Ela faz 3 ligações. E entre o dióxido de carbono, olha a forma estrutural plana dele aqui, ó. É uma ligação dupla. Por que é uma ligação dupla? Possui 2 ligações de um lado, né, isso é juntinha, e 2 do outro lado, ou seja, possui 2 ligações duplas, 2 ligações simples e uma ligação tripla. Correto? Então, ó, exemplo aqui ó, do gás cloro, os elétrons sendo compartilhados, ou seja, ó, se eu pego 2 átomos de cloro, se um átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada, o outro também tem 7 elétrons na última camada, 2 átomos. Eu junto os dois, vou formar o gás cloro, o que vai acontecer? Ambos passarão a ter 8 elétrons na última camada. Por quê? Porque estão sendo compartilhados. Observe aqui, ó, o azul que pertence a esse cloro e esse vermelho que pertence a esse outro átomo de cloro. Só que tanto esse vermelho está usando o azul, quanto esse azul está usando o vermelho. Ligação simples. Que elemento é esse? Cloro com cloro é o gás cloro. Outra substância aqui, o dióxido de carbono. Observa aqui, ó, ligação dupla, correto? E falando aqui da ligação tripla, nós temos aqui o gás nitrogênio, ligação, ó, observa aqui a ligação, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Então, ligações, nesse caso aqui é uma ligação tripla, correto? E para finalizar, vamos falar de ligações metálicas. As ligações metálicas, só participam das ligações metálicas os elementos metais, correto? Nas ligas metálicas, são tanto elétrons disponíveis que ele é conhecido como um mar de elétrons, ou seja, tem um mar de elétrons disponível porque tem muito elétron disponível, certo? Girando em torno dele. O que as ligas metálicas fornecem de grandes importâncias? É só as chamadas ligas metálicas. Quais características diferentes das outras? Esses metais geralmente são sólidos, isso? São maleáveis, alguns são maleáveis, outros não, são ductis, possuem alto brilho, né? São bom condutor de corrente elétrica, é isso? E térmico também, ou seja, conserva a temperatura, se for o caso. E tem um brilho característico, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre. Exemplo de ligas metálicas, nós temos aqui o aço. Como é que se forma o aço? O aço é formado pelo ferro e carbono. Junto a ferro e carbono forma o aço. O bronze é a junção do cobre, é isso, com o estanho. Cobre e estanho formam o bronze. E o latão é a junção do cobre mais o zinco. Então, cobre e zinco formam o latão. E o ouro é uma liga metálica também. Geralmente ele não aparece nas joias sozinho. Ele está sempre acompanhado ou de cobre ou de prata, correto? Por que isso? O ouro é muito maleável, ele é muito mole. Se você não juntar com o metal mais resistente, ele vai ficar muito maleável. A facilidade de quebrar, de entortar, de chochar vai ser muito grande. Então, observa aqui, ó, quantidade de elétron que tem disponível aqui entre esses elementos, correto? São muito elétrons disponíveis. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês. E na próxima aula a gente continua com mais assuntos. E vamos aí partindo agora para o exercício. Vem daqui a pouquinho. A gente vai comentar dentro da aula. Beleza? Então, até mais. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês.